Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal se você não me conhece. Eu sou a Débora. Como vocês já leram no título, hoje eu vou contar o meu relato de parto no SUS. Sim, gente, o meu parto foi pelo SUS, foi uma escolha minha, tá? Eu não tinha comentado antes que eu teria o bebê pelo SUS, justamente para evitar os tipos de comentários negativos na minha cabeça. Do tipo: a maternidade não soube. Porque você vai pra lá e só fica sofrendo. Porque eles te forçam a ter um parto normal. Gente, óbvio que eles vão te forçar a ter um parto normal. O parto normal é o normal, natural. É o que seu corpo nasceu para ser feito, entendeu? Parto normal. As pessoas idealizam muito a cesárea. Não tem nada contra a cesárea, acho ótimo. Agradeço a Deus por ter capacitado a pessoa que inventou a cesárea, entendeu? Agradeço a Deus pelos médicos estudarem e aperfeiçoarem, e graças a Deus pela cesárea. Mas eu, Débora, acredito que se o nosso corpo é feito para uma certa coisa, por que você não vai nem tentar? Mas enfim. Aí eu não falei justamente para evitar todos esses comentários negativos. E aí você já tá com a cabeça a milhão assim, aí você fica mais pilhado ainda, entendeu? Então por isso que eu não falei. E aí eu decidi ter lá, o primeiro motivo foi por quê? Por causa dessa situação que estamos vivendo, nessa pandemia, entendeu? A maternidade pode receber pacientes que têm Covid? Pode. Mas a maternidade não recebe pacientes para tratar o Covid. Então, a incidência de Covid na maternidade aqui da minha cidade tá zero. Tipo, quem chega lá que tá com suspeita e tal, eles deixam separado. E tem todos os procedimentos lá que eu vi, uma grávida chegando lá e tal, eles separam tudo, não deixam ninguém ficar perto, eles colocam todo um equipamento lá, aquelas roupas lá pra atender, sabe? Então, assim, tá muito mais seguro do que um hospital que trata especificamente do Covid, entende? Então, assim, esse foi um dos motivos que eu preferi ir pra maternidade. E o outro motivo foi que a minha médica, ela trabalha na maternidade e ela me falou muito bem da maternidade. Então ela me deu muito boa referência e isso me motivou muito a ter o parto lá na maternidade. Lá é o mais natural possível, você pode ter o bebê de pé, sentada, abaixada, na cadeira, deitado, do jeito que você quiser. Você pode ficar na bola lá para aliviar sua dor. Então assim, é o parto mais natural possível eles fazem, entendeu? O tal do parto humanizado é isso, entende? E pelo SUS. Então, esse também foi um dos motivos que eu quis ir pra lá, porque eu queria tentar o parto normal desde o começo, eu queria tentar, se eu não tentasse, eu tenho certeza que eu iria me arrepender. Então, assim, eu quis tentar até o fim. Então, assim, beleza. Tem a cesárea, você prefere marcar a sua cesárea? Beleza, vai lá, marca, minha filha. Não tem nada contra nada, entendeu? Cada um é cada um, cada cabeça é uma sentença. Então, assim, se você é do time cesárea agendada, show de bola. Tô com você, é nóis. Só que também, assim, eu sou do time que prefiro tentar o normal. E é nóis também, entendeu? O Heitor tava bem grande. Eu fiz uma ultrassom com 38 semanas e ele tava com 51 centímetros, 3,8 kg. E aí, como eu queria tentar o parto normal, a minha médica achou melhor a gente internar com 39 semanas para induzir o parto, porque ele tava bem grandão, tanto que ele nasceu com 54 centímetros e 4,212 kg. Então, assim, a chance, como ele tava bem grandão, a chance do parto normal não acontecer aumentava muito, pelo tamanho que ele tava. E como eu queria tentar o parto normal, a gente foi para induzir. Eu fui para me internar na quinta-feira, dia 17 de junho, 7 horas da noite. E aí eu me internei. E aí, pra quem não sabe, quando você induz o parto, eles colocam um remedinho lá por baixo. Esqueci o nome do remédio. Pra poder você começar a sentir as contrações. Porque eu não tava sentindo nada, então eu tinha que começar a sentir as contrações. Eu tava sentindo só aquelas contrações de treinamento. Você sente durante a gravidez normal. Então, assim, era de vez em quando durante o dia. E, assim, mês passado não tinha nada certo ainda. E aí, foi colocado o primeiro remedinho.
Foi colocado 3 remédios. Daí durante a noite, como demora, né, todo esse trabalho e tal, realmente um trabalho, porque, gente, demora. Colocou 2 remédios e ainda não tinha dilatado nada e as contrações estavam bem de boas, estava assim, igualzinho cólica menstrual, daquelas bem levinha. E aí o Paulo tava lá comigo e aí a gente decidiu que o Paulo ia vir embora. E 2 horas da manhã ele veio pra casa dormir. Eu dormi lá no hospital também, porque as contrações estavam super leve, tanto que eu dormi. Dormi assim, aqueles cochilos, né? Porque você não dorme direito, né? Aí ele veio pra casa, dormiu. E aí, no outro dia, quando amanheceu o dia, trocou o plantão. A minha médica, que tava no plantão até as 7 da manhã, foi embora. E aí assumiu a outra médica, que era amiga da minha médica, né? Que também é adepta do parto normal e tal, essas coisas. Super gente boa, assim. A médica é excelente. Não tem que reclamar dela. Foi super atenciosa comigo. Nossa, me deu todo apoio, assim, sabe? E aí ela já chegou, já se apresentou e tal. E já foi, perguntou se eu tava com contração. E eu tava com contração. Mas as contrações estavam bem espaçadas ainda. Se eu não me engano, tava a cada 2 minutos. Com duração de 30 segundos. Uma coisa assim. Não me lembro direito. Eu já tava meio transtornada já, ficando assim, cansada. Porque eu queria que nascesse logo e não nascia. E eu nem sabia o que estava ainda por vir. E essa doutora que assumiu o plantão, a doutora Marlene, a minha médica é a doutora Poliana. Essa doutora que assumiu é a doutora Marlene. A doutora Marlene resolveu fazer um toque e eu tava com 1 centímetro de dilatação só. E isso já era quase 9 horas da manhã. Então, quer dizer, eu fiquei a noite inteira. Já era 9 horas da manhã na sexta-feira do dia 18 e nada ainda. Com 1 centímetro. Aí ela me explicou de um procedimento lá que eles colocam um balãozinho e um pezinho por baixo, dentro da pepeca mesmo, gente. Coloca um balãozinho dentro da pepeca lá no colo do útero. Enche como se fosse uma sonda. Na verdade chama sonda o negócio. É uma sondinha que coloca lá no canal do útero e infla essa sondinha. E essa sonda faz acelerar o processo de dilatação. E aí ela explicou como é que funcionava, falou assim que esse processo poderia adiantar tipo até umas 2, 3 horas de trabalho de parto, porque ele fazia dilatar mais rápido, se eu queria fazer. Aí eu falei, bora então, minha filha, se eu tô com 1 centímetro, vamos fazer logo então, pra adiantar esse trem. Aí a gente foi e colocou a sondinha, e ela falou assim que com essa sonda eu dilataria no mínimo 3 centímetros. Beleza, aí ela colocou a sondinha, daí você tem que ficar deitada, né? Ou então se for ficar em pé tem que deixar... É que coloca um peso na sonda, porque a hora que dilatar o pezinho faz cair a sonda, entendeu? O Paulo já tava voltando pro hospital, era 9 horas da manhã, ele já tava voltando pra lá. Aí ela colocou a sonda e a gente ficou esperando. Quando foi mais ou menos, acho que 11 horas da manhã, se eu não tô enganada, mais ou menos essas 11 horas, mais ou menos. Na hora do almoço. A sondinha caiu. Caiu, fez um... Fez exatamente esse barulho. Sabe? Esse barulho. Caiu no chão e eu senti que estourou minha bolsa. Aí eu falei... Estourou minha bolsa, agora vai. Agora esse neném chega. Sabe de nada. Ela correu lá, chamou a médica, perguntou, né? Aí a médica veio, tirou a sonda. Aí fez o toque, né? Eu já tava com 6 centímetros de dilatação. 6. Então, de 1, eu adiantei pro 6, entendeu? Eu evolui bastante. Eu dilatei 5 centímetros por causa da sondinha que ela colocou. Aí nisso, eles já tinham colocado os 3 remédios, né? E como estourou a bolsa, eles colocaram na veia a ocitocina, para acelerar ainda mais o trabalho de parto, regulando as contrações, porque as minhas contrações ainda não estavam forte e ritmada, porque elas têm que estar num ritmo certinho ali para evoluir rápido, e as minhas não estavam ritmadas. Então eles colocaram a ocitocina, que é para fazer isso, para ritmar as contrações, porque eu já estava com contração. E até então as contrações estavam leves, tá? Tudo muito suportável, tava conversando, dando risada. Fiz até uma dancinha.
Então assim, tava super sossegado, como se fosse cólica menstrual. Gente, ignora a luz latindo no fundo, porque não tem o que fazer. Depois disso, 6 centímetros de dilatação, colocaram o remédio e aí começou o bicho pegar. Aí o trem começou a desandar, minha gente. Sério. Começou a ficar muito forte as contrações. Do tipo assim, fortes, mas não ao ponto que eu tava no final. No final, gente, eu tava muito cansada. Muito cansada. No final eu já tava assim, exausta. Mas assim, tava umas contrações mais fortes, mas que eu conseguia respirar. Se o Paulo esfregasse minhas costas, aliviava. Então tava assim, contrações suportáveis. E todo o tempo, gente, nesse trabalho de parto, a cada meia hora vinha alguém ver como é que tava o coraçãozinho do Heitor, pra ver se tava batendo ok, se a frequência tava certinha e tudo certo. Quando foi... já nem me lembro mais as horas, ai meu Deus. Aí, gente, sei que eu não fiquei olhando o relógio, então assim, eu fiquei perdida nas horas. Mas eu acredito que deveria ser, sei lá, quase 4 horas da tarde. E eu já tinha ido pro chuveiro e as contrações estavam leves, estavam de boas. Foi até na parte do vídeo, até a parte do vídeo que eu gravei que eu tava no chuveiro, conversando. Então assim, eu tava muito de boaça. E nisso, assim, todo mundo louco, ansioso e nada desse Heitor chegar. Quando foi, mais ou menos umas 5 horas, eu acho. Não, umas 4h30, mais ou menos, por aí. A médica veio, eu falei pro Paulo, chama a médica pra vir fazer um toque, porque eu acho que já deve ter dilatado, sei lá, deve estar com uns 9, no mínimo, né? Eu tava com 6, meio-dia, 5 horas da tarde, eu pensei, já estou com 9. Às vezes o bebê já tá saindo aqui e ninguém veio ver. Aí, a médica veio, fez o toque, eu estava com 7 centímetros. Aí ela conseguiu sentir que a minha bolsa não tinha estourado completamente. E aí ela teve que estourar a minha bolsa. E eu tava com 7 centímetros. E aí, gente, pensa na dor. Misericórdia. Não gosto nem de lembrar. Sabe quando você pega uma bexiga cheia de água e estoura, ela faz aquele... É essa sensação. Eu senti essa sensação dentro da minha barriga. Ela estourou a bolsa, começou a sair aquele monte de água. Eu sentia essa sensação estourando dentro de mim. Muito louco, muito louco. E assim, dói um pouco. Não vou falar pra vocês que não dói, mas dói um pouquinho. E aí, minha gente, a hora que estourou a bolsa, o bagulho ficou louco. Sangue de Jesus tem poder. Vocês não têm noção. Aliás, quem já teve filho parto normal vai saber sim, vai ter noção, né? Mas sim, doeu. Aí, gente, depois que ela estourou essa bolsa, começou a doer. Mas doer de um jeito que vocês não estão ligados. Doía que nenhuma posição tava confortável. Nenhuma. Sentado não dava, deitada era a pior dor da morte, assim, deitada. De barriga pra cima, sangue de Jesus tem poder. Deitada é a pior posição para ter um bebê, sério. Nem de lado, nem de barriga pra cima, nenhum jeito dava. Aí em pé eu não conseguia colocar o calcanhar no chão, então eu ficava na ponta do pé assim, e toda encurvada assim, e aí, ai, dava vontade de tirar o pé do chão, e o Paulo esfregava minhas costas e apertava e nada resolvia. Gente, sério. Aí eu fui pra bola. Gente, eu fiquei no total... Se colocar na ponta da caneta o tanto de horas que eu fiquei em cima dessa bola no chuveiro, deu mais de 5 horas. Então pensa o tanto de água que eu não gastei. Jesus. Mas você tá com muita dor que você fica cega. Sério. Sério mesmo. E aí eu não comi, tá? Na sexta-feira. Eu fiquei em jejum a sexta-feira inteirinha. De manhã, quando eles trouxeram o café da manhã, eu tomei um golinho de café, só que daí como eu tava com contração já mais forte, eu vomitei o café. O café com leite. Então, assim, eu não comi nada depois disso, porque daí meu sangue já ficou meio ruim, não conseguia comer, aí não comi. Eles colocaram, acho que é glicose, né, que eles colocam, sei lá. Colocaram um negócio na minha veia lá pra mim
dá uma sustância. Aí depois das 5, quando foi, sei lá, acho que já era quase 6 horas, eu tava com muita dor, muita dor, que eu gemia, eu urrava naquele banheiro. Tanto que no vídeo do parto dá pra ouvir meus gemidos no fundo. E assim, gente, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pro Senhor me arrebatar já, de tanta dor que eu tava sentindo. Eu não tava aguentando mais. Falei pro Paulo, chama a médica pra ela vir fazer um toque, porque não é possível. Agora esse neném vai nascer. Não é possível. Se ele não nascer agora, nós vamos pra uma cesárea, porque eu não aguento mais. Eu já tava assim, exausta. Pensa, a noite inteira, dormindo picado. Já era o final da tarde, já fazia 24 horas quase, que eu tava internada em trabalho de parto. Porque eu internei às 7, então já era quase 7 horas da noite. Aí a médica veio fazer um toque. Ai, meu Deus, que dor. Porque eu já tava com dor, aí eu tive que deitar. E aí vinha as contrações, eu deitada de barriga pra cima, e aquela dor. E aí ela fez o toque, eu estava com 8 centímetros. Vocês têm noção que eu não evolui nada? Nada. Na hora você não pensa, né? Mas depois que aconteceu tudo, eu comecei a pensar. Nessa hora que ela fez esse toque, 6 horas da tarde, ela falou, ó, tá com 8. E aí eu tive uma contração muito forte. E ao mesmo tempo tava a menina vendo o coraçãozinho dele. E quando dá a contração, os batimentos caem. É normal cair. E aí depois ele volta. E aí quando eu tava tendo essa contração, ela falou assim, essa é a sua contração mais forte? Eu falei, é. Aí ela olhou assim pra cara da outra médica, tipo... E na hora nem tchum. Passou. Ela aumentou aí o remédio, né, pra agilizar as contrações, porque ainda estavam bem espaçadas. Quando foi, assim, eu pedi anestesia. Nessa hora eu pedi pra ela dar anestesia. Aí ela falou assim que ia verificar com a equipe se poderia dar anestesia. E nessa hora que ela tava fazendo esse toque, tava doendo muito mesmo, durante a contração, assim, doendo muito. E ela fazendo o toque e tal, e vendo as minhas contrações, né, o batimento do Heitor tava caindo muito. E aí a outra médica que tava vendo o coraçãozinho falava, respira que seu bebê tá sem oxigênio. Aí eu já fiquei mais desesperada ainda, porque eu não conseguia respirar, porque eu estava tendo a contração. E aí eu estava com muita dor, desesperada. E aí a médica me fala que o bebê estava sem oxigênio, que era pra mim respirar. Eu não conseguia respirar, de tanta dor. Gente do céu, é uma dor que dá vontade de se virar do avesso. Não sei nem se isso é possível, mas dá vontade de se virar do avesso, de enfiar a unha assim no umbigo e rasgar pra ver se o bebê sai. Respira, porque o bebê tá sem oxigênio. E eu não conseguia respirar, e o Paulo já começou a ficar desesperado. E eu não conseguia respirar, e uma dor e vontade de dar um chute na cara da médica, que ela tava fazendo toque. Ai, vontade de arregaçar tudo. Sério, foi tenso. Como ela foi ver se poderia aplicar anestesia, eu continuei na bola, no chuveiro. Eu estava fora de mim. Eu só chorava de dor, não conseguia nem raciocinar mais. E o Paulo tava ali comigo, mas ele tava assim, desesperado já, porque fazia muito tempo, eu já tava quase morrendo. E aí a gente começou a ficar desesperado. Nessa hora, ele falou pra mim depois que já tinha decidido que era melhor eu ir pra cesárea. Só que ele não tinha me falado ainda. E aí eu falei pra ele, chamei ele lá no banheiro. Aí eu falei assim, ele chama a médica de novo, porque eu quero cesárea, eu vou pedir a cesárea, eu quero cesárea, não tá indo, não vai, eu quero cesárea. E aí ele pegou e chamou a médica. E aí a médica veio e me explicou daí da anestesia, que ela ficou me devendo. Aí o que acontece? A anestesia é a mesma da cesárea, só que metade. E aí ela age durante 1h30. E nessa 1h30 poderia ser que eu não dilatasse os 2 centímetros que faltavam, né? Eu tava com 8, 9, 10. Então poderia ser que nessa 1h30 eu não dilatasse os 2 que faltavam, e aí ela não poderia me dar mais anestesia. Eu falei, não, eu quero a cesárea agora. Agora eu quero cesárea. Pelo amor de Deus, vou pra cesárea. Eu não aguento mais. Eu tô morrendo. Foi bem assim mesmo.
Aí ela falou assim pra mim, tem certeza? Só. Aí eu falei, tem certeza, pelo amor de Deus? Me dá uma cesárea. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E nisso, essa hora já era, acho que 9 horas da noite, tá? 9 horas da noite. Porque daí demorou, né? 6 horas eu decidi que eu queria cesárea. Só que aí demorou mais um pouco pra ela vir me falar sobre anestesia. Porque eu acho que eles ficam debatendo lá pra ver se pode ou não e tal, né? Isso já era 9 e pouco da noite. 9 e pouco não, 8 e pouco, quase 9 horas, por aí. Aí eu falei que queria cesárea, ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela falou, então beleza. Só tem que esperar que tá tendo uma cesárea lá agora, uns 40 minutinhos. Aí a gente leva você, beleza? Eu falei, beleza, 40 minutos, minha filha, vai passar assim, né? Pra quem já ficou 24 horas, teta. Pensa nos 40 minutos que virava o sábado e não chegava os 40 minutos. E eu lá na bola. Aí, graças a Deus, veio a enfermeira colocar a sonda em mim e tirar o soro, né? Deixar só o acesso, virar a ocitocina, né? Que eu tava tomando ainda, pra levar eu pra cesárea. Gente, sério, foi muito tenso. Aí eu saí do chuveiro, colocou a sonda e tal, a gente foi pra sala da cesárea. E aí, gente, só alegrias, né? Cheguei na sala da cirurgia, né? Sentei na maquinha lá, veio o anestesista, aplicou anestesia e tal. Gente do céu, anestesia. Eu tinha esquecido que a anestesia doía tanto, porque eu fiz cirurgia do apêndice e a anestesia é a mesma. Esse vídeo vai ficar imenso, mas tudo bem. Dei 2 pulinhos na hora de aplicar a anestesia. E a anestesia, pra quem não sabe, gente, é no meio da coluna. Então, se você pular, você corre risco de ficar paraplégica. Na hora, eu senti uma fisgada na minha perna direita. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque, sério, gente, eu dei um pulão, porque eu tava com contração, então... Aí, ele foi pra aplicar de novo, senti de novo a fisgada na perna. E aí, começou a vir uma contração. Eu falei, ai, tá vindo uma contração, e agora? Aí a enfermeira que tava na minha frente me segurou. E aí ele aplicou. Aí, gente, tirou com a mão. Sério. Eu tava com frio, né? Porque a sala de cirurgia é gelada. E eu tava no banho quente, então eu fiquei com mais frio ainda. Aí, meu pé tava super gelado. Aí aplicou a anestesia, começou a esquentar assim. Ai, gente, a dor que eu já tava começando a sentir da contração sumiu. Foi assim, 10 minutos essa criança nasceu. 10h31 da noite, o Heitor nasceu. E aí, gente, foi só alegria. E o Paulo não entrou na sala de cirurgia. Eu tava tão transtornada, pra vocês terem ideia, que a gente chegou na sala, assim, pra entrar, né? O enfermeiro falou pra ele colocar as malas, assim, do lado e se vestir. E aí foi me levando, porque eu tava andando bem devagar, né? Fui andando, porque era do lado onde eu tava. Aí eu fui andando. E aí, quando eu cheguei na sala, eu falei, cadê meu marido? Não, seu marido não vai entrar. Eu falei, mas eu nem dei tchau pra ele. Ele ficou lá na porta. Mas assim que o Heitor nasceu, ele entrou. Até me ajudou as enfermeiras a me tirar da maca, colocar na maca, levar pro quarto, depois colocar da maca na cama. E aí ele foi embora. Assim que a gente foi pro quarto, ele foi embora. Ele só foi me buscar na segunda-feira. E, gente, foi rapidinho, aí ele nasceu, deu tudo certo, graças a Deus. A doutora Marlene que fez o parto, porque ela ainda estava no plantão. Ele nasceu gigante, como eu falei, 54 centímetros, 4 kg 212. E aí, gente, ele não iria nascer. A médica, na hora lá que tava fazendo a cesárea, falou assim, ele não ia nascer normal. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque ele tá, acho que é cefálico que chama, posição cefálica. Que ele tava com o rosto virado pro meu umbigo, virado pra frente aqui, entendeu? Virado pra frente. Ele tinha que estar com o rostinho virado pra minhas costas, pra ele encaixar e descer mais certinho. E ele tava virado pra frente. Outro ponto, que ele era muito grande, muito grande. Ele não ia passar. E o outro fato, que eu descobri depois que eu tive o bebê, que eles anotam na carteirinha lá, meu parto não evoluiu. Então, assim, aquela hora que ela olhou pra outra médica, que eu tava tendo uma contração super forte, e ela olhou pra outra médica e fez, tipo... Já tinha sacado
que eu não teria o bebê normal. Só que ela não me falou porque eu queria tentar. E como não tava correndo risco, não tava em sofrimento nem nada, ela deixou pra tentar ver se evoluía, talvez evoluísse. Mas ela sacou naquela hora que o meu parto não tava bem, não iria evoluir, porque as minhas contrações estavam fracas, não tava forte o suficiente. Então assim, ele não ia nascer normal de jeito nenhum. Primeiro que ele tava muito grande, segundo que a posição que ele tava não tava ajudando, terceiro que o meu parto não evoluiu como deveria. Talvez porque induziu? Eu acho que não tem nada a ver, porque foi um trabalho de parto normal, como qualquer outro. Começou a saga do quê? Do pós-parto, no hospital, sozinha. Eu vou gravar um outro vídeo agora pra continuar essa história, porque senão vai ficar com 3 horas de vídeo, tá? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E, gente, já se inscreve pra você não perder as notificações da segunda parte desse vídeo, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!